Liturgia do dia 28 de outubro de 2022. Festa de São Simas e São Judas Tadeu, apóstolos. Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 18. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Se espalha em toda a terra, se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Se espalha em toda a terra. Se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Se espalha em toda a terra. Se espalha em toda a terra. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a Igreja celebra a festa de São Simão e São Judas apóstolos. Os apóstolos que hoje celebramos ocupam uma posição bastante discreta nos evangelhos.
Simão é cognominado Zelote por Lucas, talvez porque pertencia ao grupo antirromano dos zelotes. Mateus e Marcos qualificam-no como cananeu. O apóstolo Judas, cognominado Tadeu por Mateus e Marcos, é qualificado por Lucas como filho de Tiago e, portanto, primo do Senhor. É este Judas que, na última ceia, diz a Jesus: "Por que te hás de manifestar a nós e não te manifestarás ao mundo?" Uma das cartas católicas, na qual se previne os cristãos contra os falsos doutores que se haviam infiltrado nas comunidades, é-lhe atribuída. De acordo com uma tradição oriental, os dois apóstolos terão levado o evangelho até ao Cáucaso, onde teriam sido martirizados. A sua festa, celebrada no Oriente desde o século VI, passou a ser celebrada em Roma no século IX. No texto da primeira leitura, na perspectiva de Paulo, o ministério de Cristo e o da Igreja estão intimamente ligados entre si. A unidade e a paz que há entre os cristãos, de origem pagã ou de origem hebraica, é dom de Deus Pai, por meio de Cristo Senhor, no Espírito Santo. A Igreja é como que um grande edifício, um templo santo, morada de Deus entre os homens. Os apóstolos, nossos pais na fé, com os profetas, são o fundamento desse edifício, onde nos sentimos concidadãos dos santos e membros da casa de Deus. A pedra angular é Cristo. Nesta perspectiva cristológica, a eclesiologia de Paulo torna-se particularmente clara. A presença, a função e o ministério dos apóstolos assume toda a sua importância. A Igreja é, pois, una, santa, católica e apostólica. No texto do Evangelho, Jesus dá particular atenção ao grupo dos 12, escolhe-os, institui-os como colégio e envia-os em missão. Lucas anota que Jesus prepara a escolha dos 12 com uma noite de oração. Antes de os escolher, Jesus chama os seus discípulos. O chamamento, a vocação, está sempre na origem de toda a instituição e ministério eclesial. Depois de os chamar, Jesus impõe-lhes o nome de apóstolos. A nota de Lucas pretende certamente exprimir a importância do colégio dos 12 na Igreja que Jesus está para fundar. A festa dos santos apóstolos Simão e Judas oferecem-nos ensejo para refletirmos e tomarmos mais clara consciência da Igreja, que é simultaneamente corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. São duas dimensões imprescindíveis. Não se pode receber o Espírito Santo sem pertencer ao corpo de Cristo. A razão é clara: o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, que se recebe no corpo de Cristo. A Igreja, todavia, tem um aspecto visível. Por isso, escolheu os 12 e continua a escolher os seus sucessores para formar a estrutura visível do seu corpo, quase em continuação da encarnação. Pertencendo ao corpo de Cristo, podemos receber o seu Espírito e ser intimamente unidos a Ele, num só corpo e num só Espírito. Um outro aspecto que esta festa nos permite colher é a relação entre a oração e a missão. Jesus demora-se em oração, antes de decidir a escolha dos 12. É preciso rezar para discernir o projeto de Deus. É preciso rezar em ordem às grandes decisões da vida pessoal e comunitária. Nessa perspectiva, a oração não é um momento separado do resto da vida, mas uma atitude prévia à nossa experiência de vida pessoal e comunitária. Rezar antes de iniciar a missão pessoal ou comunitária significa confiá-la
aquele que é o seu primeiro responsável, o dono da vinha, o pastor do rebanho, o Senhor do povo. Os 2 apóstolos, que deviam ter se conhecido na juventude em Caná, terminaram juntos o seu apostolado na Pérsia. Lá quiseram obrigá-los a oferecer sacrifícios ao sol. Preferiram dar a sua vida por Jesus Cristo. A sua morte foi ainda para ambos um ato de caridade. No seu objeto e nas suas circunstâncias, São Simão estava num templo onde queriam obrigá-lo a sacrificar aos ídolos. Um anjo disse-lhe: "Far-te-ei sair do templo e farei ruir sobre eles todo o edifício." "Não", respondeu Simão, "deixai-os viver. Pode ser que alguns deles venham a converter-se." Enfim, um anjo disse a ambos: "Que escolheis? Ou a morte para vós, ou o extermínio deste povo ímpio?" Os 2 apóstolos exclamaram: "Misericórdia para este povo! Que o martírio seja a nossa herança." A sua morte foi uma semente de conversões. Unidos na sua vida, foram-no na morte, e são-no também no culto que lhes é prestado. A Igreja honra-os no mesmo dia. Os seus corpos reuniram-se a São Pedro em Roma. Esses santos permaneceram fiéis a Cristo até o fim e deram suas vidas pelo Evangelho. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Simão e São Judas Tadeu, e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que pela pregação dos apóstolos nos fizeste chegar ao conhecimento do vosso Evangelho, concedei pelas preces de São Simão e São Judas que a vossa Igreja não cesse de crescer, acolhendo com amor novos fiéis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.